Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos que estão aqui. Graça e paz, irmãos que estão em casa. Estou muito feliz em estar aqui mais uma vez, porque cada vez que a gente vem aqui é um desafio para a gente refletir sobre algo, sobre a palavra do Senhor. E antes de trazer para os irmãos, com certeza Deus fala no meu coração. Talvez até mais para mim do que para cada um. Então, realmente é um prazer estar aqui. É um prazer, a oportunidade, E realmente isso deixa a gente muito nervosa. E por mais que eu tenha escrito, eu sempre faço um esbocinho, Sempre fica alguma coisa pendente, mas que Deus esteja à frente. E eu gostaria de fazer uma oração para começar. Senhor Deus, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Diante do Senhor, Deus, somos como grãos de areia, tão pequenininhos, Senhor Deus, nessa imensidão, nesse mundo tão grande, Senhor Deus. Mas o Senhor nos vê, o Senhor cuida de nós. Como esta música acabou, Senhor Deus, de falar, que nós estamos debaixo das Tuas asas, Senhor Deus. E que assim, a cada dia, a gente possa se sentir debaixo das Tuas asas, protegidos pelo Senhor, guardados pelo Senhor, Deus. Obrigada, Senhor Deus, porque nós cremos num Deus vivo, Deus poderoso. Eu sempre penso que entre tantos deuses que há por aí, Senhor Deus, eu me sinto privilegiada de crer no Senhor, no meu Senhor poderoso, vivo, fiel, verdadeiro, que já se mostrou poderoso, Senhor Deus, e presente na minha vida. E creio, Senhor Deus, que na vida dos meus irmãos. Obrigada pela Tua presença, pela Tua palavra, Senhor Deus, pela Tua verdade. Em nome de Jesus. E fala aos nossos corações. Amém. Hoje eu gostaria de trazer um assunto, uma reflexão, E como eu já disse para os irmãos, essa reflexão é para mim. E eu gostaria de refletir junto com cada um. E eu, assim, para quem não me conhece, para quem não sabe o meu jeito, eu prefiro fazer uma leitura, porque eu não tenho a dialética, eu não tenho aquela facilidade em falar sem se esquecer. Eu esqueço. Então, eu prefiro escrever e fazendo uma leitura. A reflexão que eu gostaria de trazer é sobre relacionamentos. Relacionamento. Eu gostaria de pontuar 3 contextos e um aspecto de relacionamento que vai além do amor. Porque a gente vê no relacionamento como mais importante o amor. Mas esse aspecto, eu acho que vai além. Vocês vão entender o porquê que eu digo que ele vai além. Não é mais importante, mas vai além. E para começar, então, eu vou abordar um dos contextos que eu tirei de um site chamado Organic. E eu fui procurar na internet, achei nesse site, depois se alguém se interessar, eu passo. Fala sobre a maternagem. Alguns dias atrás, eu ouvi falar esse termo e eu achei muito interessante. Foi uma professora que falou. E ela falou sobre a importância da maternagem, que é aquele primeiro contato da mãe e do filho, aqueles primeiros dias, olho no olho, aquela massagem, o toque, o calor, tudo aquilo que envolve a maternidade. Mas não só mãe. Eu vou fazer a leitura aqui para os irmãos poderem entender um pouquinho mais. Fala sobre a maternagem como sendo a percepção de existência. Começa no momento em que o bebê é reconhecido e visto pela mãe, ou pai, ou quem cuida e vê. Ou seja, eu me vejo nos olhos do outro. Então, ele se vê através dos olhos daquele que está cuidando dele, aquele bebezinho, aquele recém-nascido. Existo na medida em que sou visto. O olhar afetuoso é o que vai dando significado à existência. Olha que importante, Quem já passou pela maternidade, talvez não soubesse da importância que é. E quem vai passar, pode, de repente, ver com um outro olhar. É tão grande a importância e a responsabilidade desse afeto, desse olhar, desse olho no olho. O olhar afetuoso é o que vai dando significado à existência. Winnicott é um psicanalista inglês, eu acho que é assim que lê, chamou esta qualidade de preocupação materna primária.
A preocupação materna primária se caracteriza como um estado de verdadeira fusão emocional com o seu bebê. Assim, vou formando a minha identidade através daquele primeiro contato, como em um espelho, sendo o outro o espelho que reflete e dá significado à minha existência através da maternagem. Sendo a mãe ou o seu substituto, o intérprete de um bebê, depende e sem recursos inicialmente. Daí a importância da qualidade das relações iniciais, a vida de cada ser humano. É assim que nos formamos enquanto ser, indivíduo humano. Então, esse é o primeiro aspecto sobre relacionamento, esse primeiro contato, como é importante para aquele bebê, para aquele ser que acabou de chegar ao mundo, né, esse contato, esse tato, esse olhar, né, esse cuidado. Um outro tipo de relacionamento, e é claro que parece muito óbvio, mas eu vou colocar aqui, é o relacionamento de amizade. Aquele relacionamento fraternal, de irmão, de parceiro, por quem a gente tem um carinho muito forte, em que a gente se sente bem na companhia, que gera sentimentos positivos e construtivos. Sempre tem conversa para colocar em dia. Aliás, parece que é uma fonte inesgotável. Seja uma conversa aleatória, uma bobagem qualquer, um conselho, algo mais sério. Como é bom ter esse tipo de contato, de relacionamento, onde eu não preciso ter vergonha de dar uma risada escandalosa, eu não preciso ficar me preocupando em encontrar palavras certas para falar, com quem eu posso chorar e ficar parecendo um pimentão vermelho, que é o meu caso, e inchado, com quem eu posso simplesmente ser eu. Talvez você tenha lembrado de alguém que faz parte dos seus dias, quando falou sobre amizade. Talvez tenha vindo alguém na cabeça. Ou então, alguém que marcou uma fase de sua vida, né? Uma amizade que seja de infância ou de adolescência. Caso tenha vindo alguém na memória, sinta-se privilegiado. Esse tipo de relacionamento deveria ser obrigatório. E assim, eu até coloquei aqui entre parênteses, né, porque enquanto eu estava escrevendo, é o sentimento que eu tive, que é tão gostoso falar sobre isso, faz um bem enorme. Né? Veio uma pessoa à minha mente, que foi uma amiga de adolescência. Né? Eu até me emociono, é claro, eu tenho outros amigos, mas sabe uma coisa, alguém que marca a vida da gente? Né? Isso é muito bom. Seja ela presente, seja ela do passado, e se Deus quiser, se quiser, vão ter outros no futuro. É muito bom falar sobre isso. Faz um bem enorme, gera um sentimento bom dentro da gente. Inclusive, eu vou ler novamente, só para ficar bem gravado, esse outro tipo de relacionamento, além da maternagem, que é o relacionamento de amizade, que é aquele relacionamento fraternal, vai lembrando aí de alguém, de um irmão, de um parceiro, pode até ser o esposo ou a esposa também, por quem a gente tem um carinho muito forte, em quem a gente se sente bem na companhia, que gera sentimentos positivos e construtivos. Sempre tem conversa para colocar em dia. Aliás, parece que é uma fonte inesgotável. Seja uma conversa qualquer, aleatória, sobre qualquer coisa, uma bobagem ou um conselho, algo mais sério. Como é bom ter esse tipo de contato, de relacionamento, onde eu não preciso ter vergonha de dar uma risada, onde eu não preciso ficar me preocupando com as palavras certas de falar, com quem eu posso chorar. Como é bom esse relacionamento de amizade, de amigo. E quero aproveitar esse tipo de relacionamento e eu quero embutir um outro tipo de relacionamento para ficar só um aqui, que é o relacionamento de casal. Seja no namoro ou no casamento, nem tudo são flores. Mas é uma forma de construção pessoal e conjunta também. Mesmo em meio aos espinhos, é possível aprender. Esse relacionamento precisa acrescentar algo bom em nossas vidas. O casamento, esse relacionamento, seja de namorado, namorada, precisa acrescentar algo bom em nossas vidas. Deve ser sinônimo de companheirismo. Alguém que esteja
que está sempre junto, que nos traz um sentimento de bem-estar e proteção, que demonstra amor, dá carinho, apoio e nos faz feliz, com quem idealizamos planos futuros. O parceiro nunca deve ser objeto de escalada. A gente não deve usar esse nosso parceiro como objeto de escalada. O relacionamento nunca deve ser baseado em mentiras. Cada ponto deve ser tratado abertamente. Se algo incomoda, deve ser exposto, para não chegar ao ponto de ficar saturado e tóxico. Então, relacionamento entre namorado, namorada, marido e mulher tem que ser muito cauteloso também. Ele é importante, ele nos faz crescer, ele nos faz feliz, ele nos faz bem. E ele tem que ser tratado e regado a cada dia. Eu diria que o relacionamento conjugal é uma das escolas da vida. É um diferente, essa pessoa que entra na nossa vida, com as suas próprias histórias e vivências, que chegou para nos tirar do prumo. Isso é uma verdade. A gente tem um jeito de ser, de repente conhece alguém que é completamente diferente e tira a gente daquela nosso conforto, da nossa casinha. E bagunça. Bagunça por dentro, bagunça por fora, bagunça a casa, né? E bagunça tudo. Então, assim, esse é um outro tipo de relacionamento. Além da maternagem, daquele relacionamento bebezinho e aquela pessoa que está cuidando dele naqueles primeiros momentos da vida que é muito importante, o relacionamento de amigo e o relacionamento de casal. Aqui nós ainda poderíamos acrescentar muita coisa nesse relacionamento de casal. E eu tenho certeza que aqui na igreja, cada irmão, né, que vive num relacionamento, ou já viveu num relacionamento, seja de namorado ou de casamento, tenho certeza que aqui teria muito ainda para ensinar e para acrescentar, além desses pequenos pontos e curtinhos pontos que eu coloquei. Mas onde que eu quero chegar com essa conversa? Porque isso daqui eu acredito que seja mais uma conversa mesmo. E acredito que pode ser produtivo e pode agregar muito para a vida dos irmãos. Qual ponto eu gostaria de dar destaque nesses relacionamentos? No início eu disse que abordaria 3 contextos e pontuaria um aspecto do relacionamento que vai além do amor. Eu gostaria de falar sobre presença. Isso mesmo, presença. Presença. Como é importante sermos presentes. Eu vou falar de novo. Como é importante sermos presentes e termos a presença de quem amamos. Como é importante a presença. Vivemos um tempo em que a presença, o contato pessoal, tem sido substituído por tantas outras coisas e de tantas formas. E aqui não estou falando sobre a necessidade desse isolamento, né, pelo qual nós passamos por causa da pandemia. A presença tem sido substituída por coisas. Eu tenho certeza que aqui todos já ouviram alguém dizer que trabalha muito para dar ao filho tudo aquilo que não teve quando criança, seja o pão que faltou, ou um brinquedo, ou oportunidade de estudar em uma boa escola, ou frequentar bons lugares, viajar e tantas outras coisas. Com certeza. E, sinceramente, eu não vejo mal nenhum nisso. Afinal, sempre vamos querer o melhor para quem amamos. A questão nesse contexto aqui, né, é a falta de equilíbrio. Muitas vezes, assim, os pais, né, eles usam isso como desculpa. Infelizmente, é uma verdade. Né? Espero que aqui não aconteça. Né? Mas, se de repente, você ver com alguma família, né, alguém que você acompanha que acontece, né, a gente pode também conversar e aconselhar. Mas, eu coloquei primeiro essa frase aqui, né, que a gente quer dar tudo para o filho, né? E daí, como que a gente vai dar tudo para o filho? Que seja uma falta que teve na infância, que seja um brinquedo, que seja uma boa oportunidade, que não é errado. Mas o que o pai e a mãe têm que fazer? Ralar, trabalhar muito, 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 muito. Né? E quando chega em casa, ainda tem os compromissos. Mas o que acontece com tudo isso? É a falta de equilíbrio.
né, de trabalhar, buscar, correr, dia após dia, e é necessário porque a gente vive no mundo capitalista, tudo gira em torno do dinheiro, a gente precisa, né, não há nada errado nisso, né, mas o problema aí é o equilíbrio, ou a falta dele. Em oferecer aos que amamos o nosso tempo, né? Então é a falta de equilíbrio. Em oferecer aos que amamos o nosso tempo. Em deixar de oferecer o nosso contato, a nossa presença, na mesma proporção que aplicamos o nosso tempo e o nosso esforço em tantas outras coisas. Eu dei o exemplo de trabalho, mas tem muitos outros exemplos. A gente poderia citar interesses próprios, como, por exemplo, eu preciso estudar para o concurso. Não, agora eu já deixei muito tempo, então agora eu tenho que estudar, eu tenho que me sacrificar. A família, digamos assim, em segundo plano, é final de semana, é à noite, né? Não, eu tenho que me empenhar. Está errado? Claro que não está errado. Mas a gente tem que achar um tempo para ser presente na vida daqueles que a gente ama. Então, assim, seja no trabalho, seja no estudo, seja na prática de um esporte, às vezes a gente valoriza tanto ou esporte ou um lazer, né? Mas e a presença com aqueles que a gente ama? A gente tem entregado a nossa presença? Às vezes a gente dá tanto tempo para a televisão, às vezes até para os vizinhos numa conversa na rua. E assim, quando eu pontuo isso aqui, gente, nada é errado. O problema não está nisso. O problema não está na prática de um esporte, com certeza. O problema não está em conversar com o vizinho. O problema não está em assistir televisão. O problema não está em estudar. O problema não está em trabalhar. O problema está na falta de equilíbrio e a nossa ausência na vida daqueles que são importantes para nós. Eu quero que os irmãos entendam que eu não estou generalizando ou dizendo que não devemos fazer isso ou aquilo, mas estou dando um exemplo para a nossa reflexão. E realmente espero que isso nos faça refletir sobre as nossas escolhas e os nossos relacionamentos. Essa semana, eu li uma história, eu fiz o print aqui no meu celular, eu acho que eu não vou ler ela não, porque ela é um pouquinho comprida, mas fala de uma adolescente de 15 anos que chegou ao ato extremo, né, de tirar a vida. Daí, a mãe de um menino, que era amigo dela, conversando com ele, perguntou, mas, gente, 15 anos, qual que era o problema que essa adolescente tinha? Estudava numa escola particular, tinha uma boa condição, né? Qual era o problema dessa menina? O que levou ela a ter essa atitude, né? E daí, assim, entre tantas e tantas coisas que o filho foi expondo, uma coisa assim que me chamou a atenção, e a palavra que ele utilizou foi a falta de colo, né? Então, por isso que é importante a nossa presença para os nossos filhos, ou seja, para o nosso marido, ou seja, para a esposa, ou seja, para um amigo, que realmente é aquele parceiro, sabe? Que conta sempre com a gente. A nossa presença é importante. E aquela adolescente queria colo, queria a presença dos pais. Talvez aqueles pais dessem tudo o que ela precisava. A melhor escola, o melhor celular, tablet, as melhores viagens, mas e a presença? Porque a presença tem sido substituída por tantas coisas, né? Infelizmente, por coisas. Tem ainda um outro tipo de relacionamento que tem dado lugar à presença, né? A presença real, que são os relacionamentos virtuais. Cada vez mais comuns em nossos dias. Sejam os próprios aplicativos de relacionamento, como o Tinder e tantos outros, e Badoo, né? As redes sociais sempre passam uma visão perfeita, como o Facebook, o WhatsApp, que se tornou o nosso mais novo meio de comunicação, não tão novo, né? Mas hoje é tão importante, não só para a comunicação pessoal, mas também profissional, é muito importante. O Messenger, TikTok, Kawaii, entre tantos outros meios de socialização, né? Todas essas ferramentas virtuais, muito importantes nos dias que a gente vive, muitas vezes têm tomado o lugar da presença real. São importantes? São, né? Mas são mais importantes do que o contato, do que o tato, do que a presença, do que o encostar? Não é mais importante.
E mais uma vez eu quero deixar claro que tudo isso são ferramentas criadas para aproximar. São ferramentas que foram criadas para aproximar. Pois é incrível poder fazer uma chamada de vídeo para o outro lado do mundo e matar um pouco da saudade. Né? Então, imagina que recurso que a gente tem hoje, até as células a gente pode fazer, né, por um aplicativo, seja o Meet, que é um aplicativo de reunião, hoje em dia tem sido utilizado em aulas, em congressos e tantas coisas, né, como o próprio WhatsApp. Né? Então, são ferramentas muito importantes em que a gente pode ver a pessoa, pode conversar com a pessoa. Né? Então, são importantes. O que eu falo aqui é da substituição. Quando a gente dá preferência por isso, quando pode estar presente na vida da pessoa de fato. Inclusive, isso me fez recordar uma frase que o pastor Flávio sempre diz, que é vida na vida. Quem aqui se lembra dessa frase que ele sempre bate, né? Vida na vida. É bem isso, né? É vida na vida, é a presença, é o contato, é o olhar, né? Agora está muito ruim essa situação de pandemia, porque a gente não pode ficar abraçando, né? Mas é muito bom esse contato, é muito bom esse olhar, é muito bom essa conversa, é muito bom sentar ali fora, sabe? Era tão bom, depois que acaba o culto, ficava ali fora conversando, batendo papo, sabe? Isso é saudável, isso faz bem, muito bem, no meio dessa imensidão de problemas que o mundo traz, né? Tantas situações, tantas doenças que tem acometido a cada um, não só as doenças físicas, mas doenças mentais, né? Esse contato é muito importante, essa presença é muito importante. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos, sobre a presença. Por isso que eu disse que ela não é mais importante, mas sem ela, como existir o amor? Como que existe o amor sem a presença? Né? Por isso que lá no começo eu disse que esse aspecto vai além do amor, porque sem a presença não tem nem como ter amor. Então a presença ela é muito importante. Esse contato é muito importante. Isso é essencial para um relacionamento forte, para um relacionamento saudável, para um relacionamento duradouro. É como uma boa alimentação, que previne de doenças. É como a atividade física, que fortalece o corpo. É como um hobby que distrai a nossa mente. A presença real previne a solidão, previne o desprezo, previne a depressão. A presença afasta a tristeza. A presença traz segurança. Ela fortalece os vínculos. Ela prepara para as adversidades da vida. Olha como que a presença é importante, gente. É muito importante. Ela previne a solidão. Ela previne... Não é que previne a solidão, previne a solidão, né? Mas ela é o oposto da solidão. Ela previne o desprezo. Eu não sei se aqui todos os irmãos, né, já degustaram do sabor do desprezo, né? Isso é um sentimento que mata, né? Que destrói se a cabeça da gente não está boa, se a gente não procura ajuda, né? Então, como a presença é importante e como é o contrário de tudo isso, da solidão, do desprezo. Nossa, como ele é importante. Às vezes a gente está mal e a presença de alguém nos fortalece. Ela afasta a tristeza, traz segurança, quanta coisa, fortalece os vínculos, as adversidades, ela nos prepara para as adversidades da vida. Eu estou repetindo porque eu realmente acho muito importante. Qual seria o sentido da vida se nós não precisássemos um dos outros? Se a gente não precisasse um dos outros, né? Eu acho que talvez o propósito de Deus para esse planeta Terra seria outro. Né? Mas se ele criou o homem, criou a mulher, né? E permitiu que assim, né, aumentasse a população, né? E fossem acontecendo as famílias e tudo mais, né? Se esse não fosse o propósito de Deus, então realmente a família, os amigos, mas essa presença é muito importante. E se você não se incomoda com a sua ausência, com os seus queridos, na vida das pessoas que fazem parte da sua história, se você não vê isso acontecer e não percebe que está ausente, se você naturaliza tudo isso,
como se isso fosse normal. Faz parte do dia a dia, da rotina, uma correria, eu preciso me ausentar. Né? É justificável. Sim, precisa. Mas e quando você está com aquelas pessoas que importam? Ou então, em alguns momentos, as escolhas podem ser para estar com aquelas pessoas que importam. Né? Sejam amigos, ou seja familiar, seja mãe, seja o pai, seja um filho, seja um marido, seja um namorado, seja lá o que for. Né? São escolhas. Nós precisamos nos indignar com essa indiferença, com a ausência. A gente precisa se indignar com isso. A gente precisa se indignar com a nossa ausência na vida das pessoas. Com o desprezo. E nós precisamos nos emocionar com a presença real e verdadeira. Quando nós somos presentes realmente, sabe? Na vida de alguém. Como isso é importante. E quando eu disse lá no começo que essa reflexão é para mim, isso é um fato. Né? É para mim. E espero que talvez, né, sejam para os irmãos também. E só para concluir, isso se aplica à nossa vida espiritual. Nós precisamos estar nutridos da presença da palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma. Precisamos sentir a presença do Espírito Santo de Deus em nossos dias. Precisamos ter a certeza da existência de Deus, dessa trindade santa que nos traz aqui todos os finais de semana. Por que a gente está aqui? Né? Por quê? Qual seria o motivo de estarmos aqui? Será que nós estamos aqui porque já nos acostumamos a vir à igreja nos finais de semana? Será que a gente está aqui na igreja por conformismo, porque a gente já se conformou? É o que tem para fazer nos domingos à noite? Por medo de ir para o inferno? Não, eu vou na igreja, porque senão, pelo amor, vou, né, não quero ir para o inferno, então vou para a igreja todo domingo à noite. Porque nós precisamos de alguma coisa, nós estamos aqui? Porque fizemos uma promessa, um propósito? Porque aprendi desde pequeno que é assim, por isso eu venho aqui na igreja? Porque é assim e ponto final? Por que nós estamos aqui? Que o motivo de estarmos aqui seja de fato e seja sempre a presença de Deus, o contato com Deus, a vivência com Deus, a experiência com Deus. Essa última música falou, né? Falou sobre a presença de Deus, né? Como a presença de Deus é importante. A presença de Deus, ela nos fortalece. A presença de Deus nos prepara para as adversidades. Né? E quando nós somos presentes também na vida daquelas pessoas que são importantes para nós, com certeza nós fortalecemos essa pessoa também. Então, a presença, a nossa presença diante do Senhor, a nossa presença com aqueles que estão ao nosso redor, são muito importantes. Tem um texto de 1 João 4:20, parece forte, né? Eu vou ler para os irmãos, que diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Talvez a gente não odeie, né? Mas talvez a gente trate com indiferença. Se a gente trata aquele que a gente vê com indiferença, como é que a gente vai falar assim, não, minha vida com Deus está em dia, a minha comunhão com Deus é perfeita, se a nosso dia a dia demonstra diferente com aqueles que estão aqui, do nosso lado, que a gente consegue enxergar, que a gente consegue ouvir, que a gente consegue sentir. Em 1 João também, 4:21, diz assim, só continuando. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então, é isso que eu gostaria de trazer para os irmãos nessa noite. Sempre quando o pastor, né, me convida, né, a vir aqui, eu sempre procuro, né, refletir sobre algo que é do cotidiano, do nosso dia a dia, alguma coisa que realmente me toca, uma coisa que me incomoda, uma coisa que está faltando em mim, uma coisa que eu preciso melhorar, né? Então, assim, de repente vocês falam, mas quem é a Marcela para estar ali na frente falando sobre isso? Eu não sou ninguém, né? Diante do Senhor eu não quero ser ninguém.
né? Não quero que os irmãos ouçam a Marcela falha, não quero que os irmãos ouçam a Marcela cheia de defeitos, que precisa melhorar, que precisa progredir também como mãe, também como esposa, também como filha, né? Também como amiga. Mas eu quero trazer essa reflexão que veio para mim e compartilhar com os irmãos. Então, que a gente seja presente, né, na vida das pessoas. Essa presença é demonstração de amor, essa presença cura, essa presença nos fortalece. Esse mundo jaz no maligno e há tantas coisas, há tantos problemas aí, né, que nos entristecem, que nos enfraquecem. Então, que a nossa presença seja acalento, nossa presença aqueça o coração de outra pessoa. Em nome de Jesus, que a gente aprenda assim com Deus, que nós nos coloquemos na presença dEle e sejamos presentes na vida dos outros. Amém? Então é isso. Que os irmãos tenham uma semana abençoada, né? Que a gente a cada dia, né, procure realmente a Deus, procure nos fortalecer diante dEle para todas as adversidades do dia. Eu vou fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor fala conosco. Muito obrigada pela Tua presença. Muito obrigada pela Tua graça. Muito obrigada pelo Teu amor. Muito obrigada porque o Senhor trouxe cada um aqui. Muito obrigada, Senhor Deus, por aqueles que estão em suas casas, estão ouvindo. Também por aqueles que ainda vão ouvir, Senhor Deus. Obrigada, Senhor. Se nós formos, Senhor Deus, listar, nós temos muito mais a agradecer. Muito, muito mais, Senhor Deus, a dizer obrigada, do que a reclamar, do que a murmurar, do que a pedir, Senhor Deus. Porque o Senhor nos agracia todos os dias, Senhor Deus, com a vida, com o fôlego, Senhor Deus. O Senhor tem nos abençoado com a Tua palavra, tem nos permitido a presença do Teu Espírito Santo, tem nos permitido a presença dos nossos amigos, Senhor Deus. E que assim, a cada dia, Senhor Deus, através dos nossos amigos, a gente também sinta a Tua presença. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.